Olá, muito bom dia. Agora 10 horas 5 minutos, horário de Brasília. Vamos começando por aqui, mais uma edição do nosso a revista radiofônica da Jovem Pan. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na conversa dessa sexta-feira, 19 de maio de 2017. Brasil em chamas. Presidente Michel Temer diz que não vai renunciar. Nós vamos ouvir e analisar o áudio da conversa entre ele e o dono da JBS, Joesley Batista. Augusto Nunes, Ellen Brau e Vera Magalhães dão a dimensão exata do tamanho do buraco em que o PMDBista está metido. Contra-ataque. Sob pressão de parte da imprensa e da opinião pública, Donald Trump afirma que é alvo da maior caça às bruxas da história dos Estados Unidos. O som ao redor, porque você precisa conhecer os frutos da parceria musical entre a brasileira Anitta e a australiana Iggy Azalea, e entre as americanas Katy Perry e Nicki Minaj. Iggy Azalea, que pronúncia, hein, Ed? Não é a Azalea, Paulinha? Ela que me ensinou. Iggy Azalea. Iggy Azalea, pô. Eu falava Iggy Azalea, mano. Agora, se não for assim, os ouvintes também podem mandar aqui no Twitter. Tem gente internacional que às vezes corrige o nosso inglês. Outro dia eu falei Warren Beatty e é Warren Beatty. Eu sempre estranhei, sabia? Mas eu nunca falei nada porque eu confio em você, então eu falei, Você vai. pode falar sim, e os ouvintes também aqui através das redes sociais. Estou aberta à crítica sempre. Bom dia, Ellen. Bom Buenas. dia, Paulinha. Bom dia, Vini, Bom Arcon. Vamos nessa, hein? Que sexta-feira, hein? Promete hoje o programa, hein? Eu achei que a gente ainda tava na quarta. Não acabou dia 17. Pois é. E pra desgrudar ontem do noticiário, hein? Não é pra desgrudar. Paulinha, vamos lá. Vamos divulgar a nossa hashtag pra quem ainda não sabe, né? Vamos. Vai lá no Ziriguidum. Não, ontem foi uma coisa. Brasília of Cards, usada pela concorrência à torto e à direito, tem usada gente no usando mundo o nosso inteiro, nome. entendeu? No mundo inteiro usaram essa hashtag pra falar do que tá acontecendo no Brasil. Ficamos entre os assuntos mais comentados deste planeta e hoje não será diferente. Ontem também, né? Pois é. É. Isso que eu tô falando. Tá falando de ontem, É pô. isso. Eu tava pensando que você tá falando de anteontem, em que estivemos em primeiro. Vocês estão tudo Pois louco, é, gente. todo O que dia tá aconteceu? acontecendo Cadê o isso nesse folha, programa. cara? Não Cheguei sei. agora, cara, desculpa. Aqui, velho. Vai, fala. Vamos continuar. Vai, a por ideia favor. é a seguinte: hashtag proteste aqui. Quem não tem um protesto pra fazer hoje em dia, não é, Edgar? Não é só nas avenidas da vida que a gente pode sair pra protestar, mas também nas redes sociais. Então, por favor, hashtag proteste aqui. Vale qualquer tipo de protesto, é claro. Pode ser pessoa física, pode ser com CNPJ, eu não sei. Usa aqui a internet. Manda áudio gravado. Manda áudio, manda vídeo, manda foto, manda denúncia. Hashtag proteste aqui. Aproveite a hashtag pra soltar o verbo no Twitter e vamos pros assuntos mais comentados, porque, enfim, protesto é sempre válido, não é, Edgar? Boa. E se forem fazer matéria da hashtag, dá o crédito do programa, velho. Ah, verdade. Justiça Porque seja o feita, UOL hein? achou que a Ana Maria Braga que tinha lançado a Mandar dessa do hashtag Brasil eu of não Cards, Brasília como, of Cards. eu não como. Ah, eu não como, ó. Eles acharam que foi Ana Maria Braga, mas não foi Ana Maria Braga, é só ver no Twitter qual foi o programa tagueiro que colocou essa hash no Twitter pra bombar. Olha, Paulinha, mas quanto a esse púlpito digital aí que você lançou, eu vou seguir na mesma aqui no nosso WhatsApp 11 931 7009. Pode se imaginar, querido ouvinte, num púlpito aí, enche os pulmões e proteste também, tá bom? Ao final do programa eu coloco aqui os protestos da nossa audiência e você que participa concorre à nossa camiseta. Vai lá! Tem muita coisa pra dizer, né? Tem muita coisa revoltante, né? Isso é o que não falta. Então manda pra gente, né? 11 931 17009. Estamos aguardando o seu protesto. No mais, nessa abertura, convido você a curtir nossa página no Facebook, JP Morning Show, ou então se inscrever, ou os dois, se inscrever no nosso canal no YouTube, para você ver tudo o que acontece nesse estúdio multicolorido do Rádio Brasileiro, youtube.com/Morning Show JP. Além do ao vivo, você tem acesso a todos os vídeos do programa. Vambora? Vamos adiante? Convido a passar a próxima hora e meia, colado aqui na Jovem Pan com a gente no Morning Show. Olha, várias celebridades têm se manifestado aí sobre o mais novo capítulo da crise política brasileira, que tem o senador Aécio Neves e o presidente Michel Temer como alvos principais, pelo menos até aqui, né? Sempre surge a cada instante um novo personagem aí do momento. Vini, os atores Tiago Lacerda e o Marcelo Serrado também
são dois dos que vieram a público para se expressar, falar sobre esse momento delicado aí. O que você destaca pra gente e pros nossos ouvintes? Pois é, 2 atores que fizeram campanha pro Aécio Neves, né, na campanha de 2014. Inclusive, vários artistas que fizeram campanha para o Aécio estão sendo atacados aí pelas redes sociais. Alguns deles estão apagando as fotos, né, como o apresentador Luciano Huck. Outros não se expressaram, como o ex-jogador Ronaldo, que tem até aquela foto emblemática, né, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. E outros estão vindo a público e estão se manifestando, né? O Marcelo Serrado, ator, disse o seguinte, Edgar: não me arrependo de ter me posicionado. Fui contra o governo anterior e ao que está aí, eu não tenho bandido de estimação. E o ator Tiago Lacerda disse que apoiou sim a candidatura de Aécio Neves, pediu a saída do Michel Temer da presidência e já adiantou que não quer o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, como líder do país. Para ele, a solução são eleições gerais. Então, ele colocou lá no Instagram dele: deixa eu me adiantar, fora Maia, porque caso o Michel Temer viesse a renunciar, na linha sucessória, o primeiro seria o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Outros artistas também se manifestaram. As atrizes Patrícia Pilar e Débora Falabella publicaram a frase fora Temer. Já a cantora Marjorie este ano, o ator Lázaro Ramos e a atriz Leandra Leal pediram a cassação do mandato de Temer e a realização de novas eleições, de eleições diretas, né? Bom deixar claro. Letícia Sabatella compartilhou uma imagem com as datas das manifestações agendadas em todo o Brasil. Um artista importante que é bom, um artista que influencia muita gente, latino. Disse, Aécio é meu amigo... Você para de querer me enganar, rapaz. Aécio é meu amigo pessoal, mas se ele errou, terá que pagar. Outro grande influenciador do pensamento brasileiro, Alexandre Frota. Não importa o partido, não importa o político, tem que ir preso. E também temos... Deixa eu ver aqui. Nossa, agora quem virá? Depois desses dois, né? Mas outros artistas têm sido atacados também nas redes sociais, aí, como Zezé de Camargo, Vanessa, Regina Duarte, até o padre Fábio de Mello, que nem todos... o padre deixar. Porque foram artistas que aí se manifestaram a favor do Aécio Neves em 2014. E uma brincadeira que foi feita pelo Michel Teló, que compartilhou uma imagem no Twitter dele, Edgar. Teve uma pessoa que escreveu assim: se o Michel Teló sair da presidência, quem assume? Escreveu errado, né? Aí o Michel Teló retweetou e falou: não renunciarei. Isso foi muito retweetado, teve mais de 68 mil retweets. Então essas foram as manifestações dos artistas brasileiros pelas redes sociais. Ô Ed, eu gosto desse programa comandado por você, sabe por quê? A gente aqui não quer saber o que o Fernando Henrique tá pensando da crise. A gente traz o que o latino quer saber. Até porque, olha, as possibilidades de erros e acertos... Já a gente vai falar dele. Oi, Ellen. Até porque a possibilidade de erros e acertos nos últimos tempos, olha... Paulinha, entra nessa com a gente, vai. Sim, porque até no esporte tá dando problema, né? Vamos lá, outro destaque de uma briga virtual aí, aconteceu entre a ex-jogadora de vôlei Ana Paula e a nadadora Joana Maranhão, daquela série nossa, né? 2 que não poderiam frequentar a mesma festa, essas duas estariam aí na lista também, hein? Pois é, elas que já usam aí as suas redes sociais para falar sobre política. Aí começou com a Joana provocando a Ana Paula, no mesmo estilo do que também fizeram com os artistas, né? Então, vai lá e escreve o seguinte: oi, Ana Paula, vi que você apagou os posts do Aécio. Queria saber se tá tudo bem. Essa ironia, queria saber se tá tudo bem, também foi usada com o Luciano Huck, que apagou as fotos com o Aécio. É tipo um finalzinho, assim, pra dar aquela cutucada, né? E aí a Ana Paula pegou e respondeu assim, ó: não apaguei não, Joana. Está lá, tem o caráter e a decência de dizer que corrupto deve pagar. E você? Vamos lá, tente, vença alguma coisa na vida. Nossa, caramba, hein? Então, tá assim, o negócio sabe? tá brabo. O pessoal está arranjando desafetos. Eu não sei. Queria que o amor estivesse imperando, Edgar. Afinal, estamos no mesmo barco furado, queridos. Não se esqueçam disso. Eu acho isso uma baboseira reclamar das pessoas que apagam foto do cara que ali
cara tinha contato e de uma hora pra outra aparece um monte de coisa contra ele. E aí o cara vai lá e tira a foto. Eu acho que é uma atitude correta, não? O que vocês acham? Você é amigo de alguém, a pessoa faz uma coisa errada. Se você quiser romper a amizade, né? Eu acho que tem dois caminhos. Ou você apagar ou você ir lá via público. Olha, era assim amigo dessa pessoa, confiava nela, mas mediante as notícias que estão circulando e aos fatos, agora eu sou totalmente acho contra. melhor esse comportamento. Acho melhor a segunda opinião. Mesmo porque nada se apaga, né? Tipo, Então. já tem um monte de... O Luciano apagou, mas, por exemplo, muita gente pegou e fez a lista das fotos do Luciano Huck com a S. Olha, então isso não se perde, apagar é uma opção que a pessoa tem. A escolha é de quem tá fazendo ali a opção por eliminar aquela imagem de uma associação desfavorável, mas negativa não elimina, no momento. Não, tudo bem, mas você tira do teu... Enfim, de alguma forma você tira da evidência ali, você tira da exposição. Então, Agora, parece uma coisa... Agora, na internet hoje, né, não tem como, né, Paulo? Nós somos suscetíveis a cometer equívocos e erros. Isso. Você pode reconhecer o erro de uma pessoa que foi próxima, tudo, e perdoá-la. Isso faz parte da relação humana. Agora, nesse momento de polarização, de briga, você vê duas atletas brasileiras, representantes do Brasil, né, que poderiam se respeitar e entender uma a posição da outra. Nesse clima de polarização e de briga, surgem esses tipos de comentários e esse tipo de animosidade. E não é diferente na vida real, né? Eu ontem falei aqui uma coisa que vislumbrei, até a Vera falou que isso não aconteceria porque temos bandidos de estimação, mas não deveríamos ter bandidos de estimação. Né? Quando eu tentei vislumbrar aqui uma manifestação geral, porque eu acho que é um momento crucial para a gente ir para as ruas mesmo, para a gente manifestar o nosso desejo de que algo, pelo menos, mostre o mínimo de melhora na nossa situação política. Então, quando eu falei que poderíamos ver bandeiras sindicais com bandeiras brasileiras e camisas da CBF, enfim, tá valendo todo mundo para que todos se unissem agora contra um inimigo comum, né? A Vera falou, não, mas é que temos sempre os bandidos de estimação, hein? As pessoas querem escolher um, né, Vera? Você cria uma manifestação ecumênica. Uma ecumênica de todas as bandeiras e todos os matizes políticos. Eu tenho já um slogan para esse protesto que junta gente de esquerda e de direita. Qual seria? Fica, mamãe, falei, vai ter bolos. Mamãe, falei. Vai ter bolos. Ô, Ed, Fala, Vini. eu acho assim, essas pessoas que ficam aí criticando e ofendendo os artistas, né? Pô, eles estariam errados se eles estivessem agora apoiando o Aécio Neves, porque agora que veio à tona todos esses fatos contra o Aécio e também contra o Temer, mas mais o Aécio, que foi um cara muito apoiado em 2014. E assim como o Lula também foi muito apoiado pelos artistas em todas as campanhas que ele teve, e muitos também saíram, né? Se desligaram da imagem com o Lula. Sim. Então, assim, pior do que o erro é insistir com o erro. Se o cara tinha a esperança no Aécio Neves e agora tudo que veio à tona, ele tem o direito de também se sentir enganado, assim como todos que confiaram em Aécio Neves. Tá dito. O pivô desse novo capítulo da crise política, o empresário Joesley Batista, divulgou na noite de ontem uma carta em que pede desculpas aos brasileiros. Ellen, o que diz a missiva do dono da JBS, hein? Ele foi convincente? Você ficou comovida? Ele justifica toda a propina, todos os anos de corrupção, de estar corrompendo políticos, em nome da veia, da verve empreendedora da família, da verve empreendedora do brasileiro. Ele emitiu uma carta aos brasileiros e no teor dessa carta ele vai contando que, infelizmente, num Brasil que cria dificuldades para depois vender facilidades, foi necessário, muitas vezes, agir de forma não ética. Que, fora do Brasil, a empresa conseguiu crescer sem precisar usar desses métodos, mas que aqui foi necessário aplicar tudo isso. Ele diz que pode explicar, mas não justificar os atos que cometeu, que faz um pacto com a nação de que daqui para frente vai ser muito mais rigoroso, né, e não cometer mais esse tipo de ato, né, de licitudes, e que está então se comprometendo aí com isso, com esses atos, né, com tudo que veio a público, a virar um ser sujeito mais honesto, a empresa ser mais rigorosa, e pede desculpas à nação. Claro, a gente tem que lembrar aí, gente, né, nós somos jornalistas aqui, sabemos, tem aí toda uma estratégia
estratégia de crise, de comunicação, um departamento de marketing que está agindo e teria que agir. Acho que seria errado não ter um departamento de marketing nesse momento agindo em nome da empresa e colocando essa carta. É uma maneira de personalizar a questão, de humanizar a questão. É uma estratégia que a gente está falando aí de comunicação que a empresa está adotando. Agora, vamos lá, né? Vale só lembrar que a empresa lucrou agora comprando dólar mais do que eles vão pagar de multa, gente. Essa foi outra jogada. Então, assim... Pra quem faz uma carta dessa e manda essa jogada aí, né? Não, tem várias coisas aí que tem de ser analisadas. Ontem a gente fez uma série de análises ainda sem o conjunto das informações. E parecia que, desde cara, a gravação dele, Joesley, com o presidente já estava dentro do acordo de delação e, portanto, já eram dentro da tal ação controlada que a gente comentou aqui. Só que não. Esta primeira conversa de 7 de março, que ele vai ao Palácio e grava a conversa com o Temer, foi feita de motu próprio. Ele tomou a iniciativa de gravar. A partir disso, ele ofereceu ao Ministério Público e aí eles falaram, legal, então a gente fecha um acordo de delação e passaram a monitorar as ações dele dentro daquele Instituto Legal da Ação Controlada. Então, ele tomou essa iniciativa e essa primeira gravação não foi autorizada pela Justiça. Isso vai poder ser questionado. A partir disso, ele obteve um acordo inédito para o grupo, que nem a Odebrecht teve tantas vantagens. Eles não vão ficar com tornozeleira eletrônica, eles podem se manter à frente da empresa, coisa que outros empreiteiros que fizeram delação não puderam. Eles podem ficar nos Estados Unidos, eles podem... Eles estão livres. E 250 milhões de multa é pouquíssimo, perto dos 8 bilhões. Só que eles ganharam com essa operação aí do dólar aí já... Pois é, só o que eles pegaram do BNDES são 700 milhões em uma operação que investiga, naquela bullish. Fora os outros tantos e fora o prejuízo que o banco teve transformando essa empresa no tal campeão nacional. Então, me parece que está desbalanceado esse acordo e me parece que a gente não sabe exatamente a totalidade. Mas, nas conversas, tanto com o Temer quanto com o Aécio, o que se vê é um bandido em ação. O linguajar é de bandido, o que ele descreve é atitude de bandido. Então, vem com essa coisinha de tentativa de fazer compliance, não cola. Né? Não cola de jeito nenhum. Enfim. Agora, Ellen, tem uma expressão que foi muito usada ontem, acompanhando o noticiário, que é esse vício que existe nas relações entre o público e o privado no Brasil e que resvalam e que acabam resultando em catástrofes políticas, em catástrofes na situação econômica do Brasil, que é essa relação do chamado compadrio, né? Dos líderes, dos caciques dos partidos que vão às empresas para negociar e fazer um ciclo ali de benefício próprio, em que o único alijado aí dessa relação é o cidadão, é o povo brasileiro, é o eleitor. Gente, vocês lembram quando o Lula estava lá prestando depoimento ao Sérgio Moro e o Lula falou assim, o senhor sabe como é governar? O senhor sabe como é fazer política? O Lula falou algo assim, quando o senhor se eleger, então eu te conto, eu te ensino. É isso, é a maneira de governar que eles sempre trataram, né? A maneira de governar é essa. E o empresário trata desse jeito. Eu não sei se alguém leu a matéria da Consuelo Diegues, uns anos atrás, que ela fez um perfil dos irmãos Batista. É sensacional. E uma coisa que nesse episódio veio à tona, e eu recordei muito disso, fica muito claro que eles são novos ricos, né? Eles são novos ricos. E fica muito evidente na matéria a mágoa que eles têm por não serem aceitos dentro da sociedade elite tradicional, mesmo tendo dinheiro. Isso é uma coisa muito clara. Tem uma fala do Joesley que ele comenta assim, as pessoas não aceitam muito bem a gente e tal, mas meus filhos talvez eles passem a aceitar, porque meu filho já está estudando no Dante, que é um colégio tradicional aqui da elite paulistana e tal, talvez eles passem a aceitar. Nesse episódio fica muito evidente o quanto deve ter de uma vingança pessoal, de uma raiva ali que vem à tona nesse momento dele, sabe? É muito isso que a gente está enxergando também, gente. Lá na minha tela, é um vocabulário de alguém que vem, que emerge e que nesse momento
tá podendo fazer uma revanche também. É muito isso que a gente tá vendo. Lá na minha terra, os caras chamavam assim, isso aí é um jacu. É um jacu com dinheiro. Agora, esse negócio que a Ellen diz de a maneira que sempre se governou no Brasil, o que espanta é que 3 anos depois da Lava Jato, o presidente da República receba um empresário altamente investigado em pelo menos 4 operações dentro do Palácio, às 22h30. Ele fala, gostei desse esquema que você só mostra a placa, nem precisei parar. Portanto, tinha uma ordem especial para o cara ser conduzido. E ali ele faz toda a sorte de confissão de crimes. Ele fala em ter acesso ao ministro da Fazenda. Ele fala em ter acesso à presidente do BNDES. Ele fala que ele tem um procurador no bolso. Fala que tem 2 juízes, algo que depois ele até desmentiu no depoimento. Disse que os juízes nunca entregaram para ele. E o presidente fica ali fazendo cara de paisagem, né? Ótimo, ótimo, tal. Então, tudo bem, não é literal a coisa de que ele avalizou a mesada ao Eduardo Cunha, como eu falei de manhã no Jornal da Manhã, e nisso a gente tem de fazer esse reparo sobre a bem da precisão jornalística, porém, o conjunto da obra é todo devastador para o presidente. E é de se pensar uma coisa, isso tudo é consequência de uma política que é o legítimo capitalismo de Estado, né? Essa operação é um capitalismo de Estado, em que se criou aquela política das campeãs nacionais, que ao fim e ao cabo é você não eliminar a concorrência. Criaram-se grandes empresas no Brasil, em que esses empresários se reportavam diretamente ao presidente. Então, em cada setor tinha ali uma grande empresa que liderava. Esses empresários iam lá, tratavam com o compadrio do presidente e era um capitalismo de Estado. Era isso, esse era o projeto que estava se tratando e que permitiu esse tipo de relação. Ellen, vou continuar com você com a Vera e colocar o Zé Maria Trindade, que também está com a gente. Vou convidar vocês 3 aí, o nosso ouvinte, para escutar novamente, né? Escutar pela primeira vez, para quem não ouviu ainda, ou escutar novamente parte do pronunciamento do presidente Michel Temer na tarde de ontem. O Temer, segundo o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, havia dado aval para o empresário Joesley Batista continuar comprando o silêncio do Eduardo Cunha na cadeia. Em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima. Exata e precisamente porque não temos nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Bom, no momento desse pronunciamento do presidente, ainda não tinha vindo à tona o áudio da conversa entre o Temer e Joesley. Áudio que a gente vai ouvir já durante essa edição do Morning Show. Agora eu pergunto a você, Zé Maria, esse discurso deu sobrevida na tua opinião? Qual análise você faz? Qual a leitura que você faz? Deu sobrevida ao presidente? Qual foi a reação também aí do Congresso? E dentro do governo também, sei que circula pelos corredores do Planalto. Bom dia, Trindade. Estamos sem áudio do Trindade, hein? Vamos... Bruno, como é que... Peraí, Trindade, tá me ouvindo? Oi. Tá parecendo o áudio do Joesley. Mas esse não tem ruído, pelo menos. Esse tá limpinho. Vamos ter... Tá me ouvindo, Zé? Bom, vamos então, enquanto a gente acerta esse áudio com o Trindade, e vocês, como é que vem isso aí? Como é que o Temer se saiu na opinião de vocês? No discurso de ontem? Depois que ele... o discurso das 4 da tarde. O discurso de ontem. Ele foi firme, né? Ele foi firme. Agora, surpreendeu? Não sei. Surpreendeu? Será, Vera? Eu achei que ele tentou ser firme, ele estava muito nervoso, né? Visivelmente alterado ali, não é o tom dele, esse tom elevado, é uma indignação que tenta afetar aí uma certeza de que será possível se manter, mas você vê que ele não tem essa certeza. Naquele momento ele estava ladeado só pelos ministros do Palácio, né? Mas ministros nem foram acompanhar o pronunciamento dele, a equipe econômica não foi, os ministros dos outros partidos na hora estavam decidindo se entregavam cartas de demissão ou não. Então, a sustentabilidade dele ainda é muito frágil. O que ele vai tentar usar, Ed? Ele vai tentar usar
o fato de que o áudio não é exatamente literal como se dizia. O que se dizia? Temer avalizou mesada a Eduardo Cunha. Essa foi a primeira manchete. Ele usou uma expressão, assim, a montanha pariu um rato. Ele falou sobre isso. O Jornal Nacional disse isso. Aí eu linkei com a espera dele para ouvir primeiro os áudios. Antes, a intenção dele era primeiro ouvir o áudio para depois se pronunciar. Para ver o tanto que ele estava implicado. Ele não chegou a ouvir, ele recebeu depois. Sim. Ele até fez o pronunciamento antes e bancou. E aí, quando você vai ouvir, o Joesley fala, eu estou numa boa relação, eu estou bem com o Cunha. E ele fala, tem que manter isso aí, viu? Ele não fala, eu estou pagando uma mesada para o Cunha e o Temer responde, tem de manter isso aí, viu? Então é um pouco diferente. O resto todo da conversa leva a crer que eles têm uma relação e depois, quando a gente... Agora começaram a sair os anexos da delação. Num dos anexos ele diz que ele paga propina para o Temer desde 2010. Então vai vir muita coisa. Mas ele está se fiando nessa coisa do áudio, diz que vai pedir perícia, etc. Então, eu acho que isso é pouco para sustentar. Ô Vera, imagina que logo que foi divulgado o áudio na íntegra, primeiro ele saiu na íntegra, todo mundo correu para ouvir, né, os áudios. É muito ruim, né? É muito ruim de ouvir. Mas o que dá, na tua opinião, para depender da conversa entre o Joesley e o presidente da República, o Michel Temer? Dá para depreender, no mínimo, prevaricação do presidente da República, porque ele ouve crimes e não toma nenhuma providência, nem no momento, no sentido de admoestar Joesley, não me conte isso, isso é um crime, nem posterior, no sentido de pedir alguma investigação, portanto, prevaricação é óbvia e evidente. Você pode ali depreender um pedido de obtenção de vantagem indevida, porque ele pede com quem ele pode tratar de um assunto de interesse do grupo. O Temer indica o Rodrigo Rocha Loures. Pode falar de tudo com ele, pode falar em meu nome. E aí, depois, o que a gente tem no decorrer das investigações é o Rodrigo Rocha Loures recebendo a mala de dinheiro. Se houver outros elementos no intervalo que mostrem que o Temer sabia que o Rocha Loures ia pegar dinheiro, que ele incentivou isso e que ele participou dessa negociação, aí é o presidente da República recebendo vantagem indevida. Por enquanto não temos. Tem ele ouvindo uma tentativa de obstrução de justiça e não fazendo nada. E tem ele ouvindo um pedido de acesso privilegiado ao governo e incentivando. Quando ele pede para... posso falar para o Meirelles que eu falei com o senhor? Pode. Posso ter acesso no CAD, posso ter acesso em outros órgãos. E o Temer vai dando corda para isso. Então, tudo isso deve ter feito parte da decisão do ministro Fachin de abrir um inquérito contra o presidente da República, que não é algo comum, né? A gente tem o áudio desse momento aí, peço desculpas aos ouvintes, a qualidade realmente é sofrível, é difícil, mas eu acho que cabe nesse momento da conversa aqui com vocês para ilustrar o que a gente está falando. Dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né, que tá aí, que o Gedel sempre estava, que andava sempre ali. Mas o Gedel também com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciana a nós, não sei o quê. Eu tô lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu tô de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Tô bem com o Eduardo, aí vem lá, tem que manter isso. Bom, olha, é popularmente chamada a maracutaia, né? No mínimo é uma maracutaia. Você conversar sobre esses assuntos, com essa desenvoltura, com esse despudor, com o presidente da República, o comandante-chefe da nação, é no mínimo uma atitude suspeita e reprovável, né? Vamos lá. Me chama muito a atenção uma certa, não sei se ingenuidade ou uma crença na impunidade do
do Temer, ou porque eles já eram tão íntimos a esse ponto. Não, porque o Joesley faz uma espécie de checklist. Isso. Será que eu já tratei tudo que pode implicar esse presidente? Ah, deixa eu ver aqui, Eduardo, esse aqui eu não posso porque tá sendo investigado, esse aqui tá bem com ele, né? Ele vai fazendo uma listinha do que ele quer que o cara confesse e o cara fica lá impávido e ouvindo, né? Inacreditável. Vamos lá, Trindade, tá me ouvindo bem agora? Muito bem. Aí sim. E vendo. Ô, Trindade. E vendo você nessa posição confortável. Muito bom dia, garotas. Trindade, eu quero o teu relato aí do que você viu, do que você sentiu do clima aí no Palácio do Planalto, frente a todas essas revelações bombásticas aí que surgiram. Conta pra gente. Pois é, o Wesley, que não é o safadão, né? Ele demonstrou, vocês comentavam aí, garotas, as pessoas quando ganham dinheiro, cada um faz o que quiser, né? Há quem compre bolsas e ele decidiu comprar políticos, deputados, senadores, ministros e o próprio presidente da República. Cada um tem um sonho de consumo, né? Mas olha, Edgar, o presidente Michel Temer começou hoje um novo governo. Ontem foi um dia que não acabou. O calendário da política não é igual ao calendário nosso de cada dia. O dia continuou, a noite continuou. Então, agora, neste momento, o presidente está em reunião com o ministro da Defesa, Raul Jungmann. E ele leva a tiracolo os chefes de forças, né, da Aeronáutica, Exército e Marinha. São os representantes que antigamente eram os ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, né? Veja bem, nessa confusão toda, ninguém nem pensou na possibilidade de militares, o que os militares pensam, né? Isso demonstra que as instituições, a lei, está ali vigorando. O presidente Michel Temer está convicto de que pode continuar o governo. Vai fazer 2 defesas, uma jurídica, puramente jurídica, no Supremo Tribunal Federal, e outra política. E aí ele vai se cercar de pessoas que o apoiam em qualquer hipótese. Esse balanço já está sendo feito na esplanada dos ministérios. Fragilizado, só 3 partidos apoiam incondicionalmente o presidente. O próprio PMDB, que tem lá suas divergências, mas apoia o PTB e o PP. Os outros partidos se dividiram, alguns até pedem os ministros que peçam demissão. Mas, olha, um presidente da República e sua caneta são muito fortes, né? Isso representa, sim, muito poder. Michel Temer continua muito mais fraco, né? É o que os americanos chamam de pato manco, mas continua, e é esse balanço que ele está fazendo a partir de hoje, com quem pode contar. E um pronunciamento deve ser feito hoje também, e quem volta do Palácio, eu conversei com pessoas que estiveram com o presidente, me dizem que nunca viram o presidente Temer tão decidido a manter a sua posição no governo. Ô Trindade, alguma emoção reservada para o dia de hoje ou vamos continuar curtindo esse marasmo aí, de certa forma, do que eu posso chamar de ressaca pós-bomba? É o famoso rescaldo, né? Para ver ali, fazer aquele balanço do que sobrou do incêndio e montar uma nova casa e montar um novo governo. Michel Temer terá um novo governo a partir de hoje, com certeza. Tá certo. Obrigado pelas informações, Trindade. Bom trabalho para você aí em Brasília. Um abraço, hein? Muito bom dia a todos. Vamos lá, seguindo aqui no Morning Show, Paulinha, vamos girar o assunto. O apresentador James Corden vai apresentar pelo 2º ano seguido o Grammy. Tá confirmado mesmo, né? Tá confirmado e eu achei que acertaram muito, né? O James Corden tem tudo a ver com esse universo da música, desde que ele começou a fazer o Carpool Karaoke, que por mais você fale, nunca ouvi falar nesse quadro. Sim, você já deve ter visto pelo menos uma vez aí na vida, cruzando na internet, algum artista super famoso, tipo Adele, Red Hot Chili Peppers, cantando junto com o James Corden dentro de um carro. Então, depois desse quadro que fez muito sucesso, que provou que ele consegue fazer qualquer pessoa ficar simpática, até o Justin Bieber, o James Corden realmente convenceu como apresentador. Que isso? O Justin Bieber, né? Você não tá falando do James Corden, né, Vini? E aí ele foi apresentador do Grammy nesse ano, foi muito legal. Logo na abertura teve aquele lance dele cair da escada, né? O James Corden faz esse tipo de humor mais bom moço, mais bonachão, assim, e que cai muito bem, porque não traz indigestão, entendeu, Ed? Apesar de que ele até conseguiu brincar com o Trump também, no Grammy. Ele tem aquela história também de fazer improviso musical, então inventa músicas, faz coreografia. O próprio tipo dele, assim,
assim, mais chubby, né? Mais gordinho, é adorável, dá vontade assim de ser amigo dele, de abraçar ele. E ele então tá confirmado para essa próxima edição do Grammy Awards. Tem contra os gordinhos aí? Não tenho nada contra os gordinhos. Aliás, eu amo gordinhos, entendeu? E o James Corden, eu tenho um crush nele. Muitos sabem disso, porque eu só falo bem dele no meu blog. E essa edição do Grammy, uma curiosidade, vai voltar para Nova York, coisa que não acontecia há 15 anos. E é uma edição de 60 anos, né? Sempre de 10 em 10, então também é uma edição mais especial e acontece em 28 de janeiro. Eu acho que, mais uma vez, ele vai mandar muito bem. Agora, vamos ver se vai ter novas brincadeiras, porque o próprio Carpool Karaoke faz tempo que não tem uma edição brilhante, né? Sei que agora ele gravou com a Katy Perry, mas, enfim, faz tempo que a gente até nem comenta aqui no Morning Show, né? Tinha uma época que era um por semana, assim, teve muitos, Madonna, Bruno Mars, era Chili sem parar, Peppers. exatamente. Agora vamos ver, ele também vai ter que reinventar um pouco a velha fórmula. Bom, agora 10 horas 40 minutos, horário de Brasília. Foi sepultado ontem em São Paulo o ator Marcos Tumura, conhecido pela atuação em musicais. Ele morreu na madrugada de quinta-feira. Era um cara muito novo, tinha só 49 anos, né, Vini? É isso, e uma das grandes estrelas dos musicais brasileiros. Tinha algumas aparições também em algumas novelas. A última atuação dele foi em Sol Nascente, novela das 6 da Rede Globo. Mas ele era realmente uma grande estrela dos musicais. Atualmente estava em cartaz com o espetáculo Forever Young. Tem no currículo também outros grandes espetáculos como A Bela e a Fera, Fantasma da Ópera, Os Miseráveis, Miss Saigon, Cabaré, entre outros, né? O Marcos Tumura, que morreu na madrugada de quinta-feira aos 49 anos. Ele passou mal após uma partida de vôlei e foi levado para o hospital 9 de julho, mas não resistiu. A causa da morte foi infarto agudo do miocárdio. O velório aconteceu ontem no cemitério do Araçá e a cerimônia e o corpo foi cremado, tá, Edgar? Além de ator, ele era coreógrafo, figurinista, produtor musical, diretor, muito amigo da atriz Cláudia Raia, com quem ele fez diversos musicais, inclusive ontem ela estava no velório, também se manifestou pelas redes sociais, fez uma bonita homenagem de despedida aí, entre outros atores também, como Marcelo Serrado, Thiago Abravanel, Vanessa Gerbelli, Daniel Boaventura, Marisa Hort, todos se despedindo de Marcos Tumura, que morreu aos 49 anos. É uma grande perda aí para os musicais, né, para os teatros brasileiros. Falado. Vamos lá, voltar a falar da delação da JBS. O empresário Joesley Batista afirmou à Procuradoria-Geral da República que a ex-presidente Dilma Rousseff pediu uma doação de 30 milhões para a campanha de Fernando Pimentel ao governo mineiro. Vera, vou com você aí. Além do presidente Michel Temer, da Dilma, quem mais pode sair chamuscado ou queimado mesmo com fogo amigo dos irmãos Batista aí? Pois é, Ed, hoje vai começar a vazar todo o resto, porque a cronologia é essa. Ele vai em 7 de março no Palácio, grava o Temer, a partir daí negocia com a Procuradoria-Geral da República, entra em delação, outros 6 executivos do grupo entram também em delação. Essas ações passam a ser monitoradas ou controladas, ou seja, eles passam a fazer gravações, pagamentos, tudo em comum acordo com a PF, que filma, grava, põe chip nas mochilas, marca as notas, tudo para ter um conjunto de provas. Você adia uma ação na expectativa de conseguir flagrantes e provas mais robustas. Então, estas provas vão começar a vir à tona. A gente viu uma parte, que foram aquelas imagens do Rocha Loures entrando na pizzaria Camelo, recebendo dinheiro. Saindo com a mala. O emissário do Aécio Neves, o primo dele, Frederico, recebendo o dinheiro e tirando até um massinho ali pra ele. Pondo numa pochete ali. Deu uma ludibriada no Aécio. No despacho do Fachin tem a transcrição daquele áudio de boteco entre o Aécio Neves e o Joesley, em que eles falam uma série de palavrões. O Aécio diz que vai aprovar anistia a Caixa 2, que tem mesmo que aprovar a lei de abuso de autoridade, critica que tem as que tirar 10 o ministro medidas da corrupção, né? Enfim, rasga a fantasia ali na obstrução de justiça geral. E hoje vai vir o resto. São vários anexos, cada anexo é que nem o 13 Reasons Why. Bem-vindo à sua fita. A próxima fita. Bem-vindo à sua fita, Lula. Bem-vindo à sua fita, Renan Calheiros. Vamos ter várias dessas coisas ao longo dos dias aí. Dizem que atinge o Lula e deve atingir
realmente, porque foi no governo Lula que a JBS virou esse império da proteína animal, né? Uma espécie de império do mal da proteína animal. Deve Guido atingir já a Dilma. atingiu. O Guido era um office boy da JBS no governo. Aquilo que o Palocci foi para Odebrecht, o Guido Mantega foi para o senhor Joesley. Já se sabe que tem ele influindo diretamente em decisões do BNDES, algumas até a contragosto do próprio Luciano Coutinho, para beneficiar a JBS. Então, esse é carne queimada, para ficar no jargão da carne. É curioso, né? Na própria afirmação do Joesley, né? Os tipos, né, de personagens dentro desse esquema todo, ele afirmando até que o Mantega, o Mantega não pegava para ele pegava pro partido. Como se isso fosse uma atenuante. Pois é. Você já entrou no assunto causa, aí? Né? É pra causa. Você já entrou, Vera, no teor do assunto da conversa aí? Já citou a conversa do Aécio com o Joesley e tal, e o que tem nessa conversa. Vou seguir com a Ellen agora, um pouco na esteira dessa crise aí, né, que a gente está vivendo. Vários presidenciáveis aí, ex-presidentes, pessoas proeminentes da política se manifestaram a respeito. O Fernando Henrique Cardoso é um deles, que no primeiro pronunciamento lá, mesmo não dando nomes, né, pediu a colaboração e disse que talvez isso, o menos traumático, seria a renúncia mesmo, né? O Fernando Henrique, para ficar então no jargão, tucanou, né? Fez um texto bem tucanado, assim, em que ele não cita nomes, não fala Aécio, não fala Michel Temer, mas vai, assim, de forma diplomática, dizendo que a solução para a crise atual deve se dar com respeito à Constituição, diz que é preciso saber que os fatos sejam apurados com maior exatidão, que é preciso evidências para poder fazer as devidas condenações e que os implicados têm o dever moral de facilitar a solução, mesmo que seja com gestos de renúncia. Ele fala isso, né? Ele diz, olha, a gente tem que conhecer primeiro efetivamente as gravações, conhecer o conteúdo, o teor do que está sendo dito, para só então apurar o que efetivamente está acontecendo e que, independentemente de quem for esses envolvidos, eles têm esse dever moral de facilitar uma solução, ainda que seja com gestos de renúncia. Então ele dá, acho que um recado aí, né? Acho que deixa esse recado para os envolvidos, ainda que não cite o nome desses envolvidos. Os nomes, né, Vera? Você acha que o ex-presidente tem razão quando defende aí uma saída constitucional para a crise? Eu fiquei pensando enquanto fazia essa pergunta, passava essa pergunta para você, porque tem algumas saídas que são dentro da Constituição, não, né? Tem só uma saída. Só uma? Qual é? O 81 é explícito no caso de vacância da presidência da República depois da metade do mandato. A eleição se dará de forma indireta pelo Congresso, em votação secreta. Pode ser candidato todo mundo acima de 35 anos, com filiação partidária em 6 meses, desde que atenda aquelas condições todas para ser candidato. Ou seja, eleição indireta e secreta. A população pode odiar, todo mundo pode torcer o nariz, os candidatos podem não ser os melhores, mas é o que temos para hoje. Fora isso, só se aprovasse uma emenda constitucional. Não acho que a gente tenha tempo para aprovar uma emenda constitucional neste clima no país. E não acho que seja desejável, porque aí sim você está mudando as regras do jogo com ele já em andamento, para fazer uma eleição direta. E eleição direta, neste momento, com este grau de confusão institucional no país, favorece uma pessoa, o ex-presidente Lula, que é o criador desse caos em que nós estamos mergulhados. Quem alugou e vendeu o Estado e assaltou o Estado, entregou nas mãos de empreiteiras corruptas e de grupos corruptos como a JBS, foi o Lula. Vamos ter isso muito claro para a gente também não perder a dimensão da floresta. Foi no governo Lula e depois no governo da Dilma que se instalou essa cleptocracia no Brasil. Fazer uma eleição direta agora, ele é o nome mais conhecido, vai fazer esse discurso da vitimização e tem uma chance, por exemplo, de ser eleito. Eu não acho que seria fácil ele ser eleito, porque também agora já não é mais aquele ídolo, é um ídolo com pés de barro. Mas seria um jeito dele escapar, por exemplo, de uma condenação que é considerada iminente. Eu acho que a gente tem que seguir as regras, para o bem, para o mal, sejam elas boas, não sejam. Eu defendi isso no impeachment, havia uma previsão constitucional e legal para o impeachment, assim como há agora
para uma eleição indireta. Eu não sou a favor de se mexer nas regras com o jogo em andamento. Com o jogo em andamento. Ô Vera, ontem eu tava ouvindo 3 em 1 e aí o Carlos Andreasa fez um comentário, eu queria saber qual é a tua opinião em relação a ele. Quando ele diz que houve método em toda essa história, divulgação, o Joesley gravando essas conversas com a anuência de autoridades, com a cobertura de autoridades, depois a divulgação disso, e o grande beneficiado de toda essa história seria o Lula. Você acha que houve, de fato, esse método nessa história toda? O Andreasa, ele e eu costumamos divergir um pouco no 3 em 1 sobre esse risco que o Lula ainda representa. Eu acho que o Lula é uma sombra, é um fiapo do que ele já foi no Brasil. Hoje em dia ele fala convertidos. E também não vejo no Ministério Público nenhuma ação premeditada para pôr todo mundo no mesmo bolo e assim tirar o foco do Lula. Não vejo isso. Eu acho que o presidente da República fez o que fez, falou o que falou, mandou um dos seus principais assessores falar com Joesley Batista, porque ele queria mesmo era fazer isso. E não se deu conta de que não cabe mais esse tipo de conduta no Brasil. E eu acho que o Aécio Neves estava agindo ativamente, juntamente inclusive a outros atores, para melar geral a Lava Jato. Isso fica muito evidente. Então, eu não acho isso e também não acho que o Andreasa pense exatamente desta maneira. Que houve uma premeditação. Ele acha que o Lula pode ser beneficiado, como eu acho que poderia se houvesse eleição direta. Mas não vejo uma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra. Concorda, Ellen? Não, eu tendo a concordar com a Vera. Eu concordo mais com ela. Sim, ok. Vamos lá, e em meio a tudo isso, muitos se perguntam, seria o fim da República, meus amigos? Mas temos aqui o nosso colega totalmente avalizado para dizer, Augusto Nunes responde a essa pergunta. Salve, Edgar. Bom dia, Augusto. meus queridos parceiros do Morning Show. Bom dia, amigos ouvintes da Jovem Pan. Bem, Edgar, eu começo repetindo a pergunta que se fazem neste momento milhões de brasileiros justificadamente perturbados pelas cenas de cafajestagem explícita protagonizadas por figurões da República e empresários larápios. A pergunta é: a República está acabando? Resposta certa: a República está nascendo, pelo menos a República que merece este nome. Os trabalhos de parto não terminaram e são necessariamente dolorosos. O que está morrendo é o Brasil da roubalheira impune, da gatunagem a céu aberto, do cinismo repulsivo. Esse Brasil que Lula concebeu, o PT e seus asséculas alugados amamentaram, e que teria durado muitos e muitos anos se não tivesse a existência abreviada pela Lava Jato. Como no Brasil até crises de bom tamanho têm seu lado divertido, é impossível não achar graça na reação dos devotos do lulopetismo. Graças às conversas entre Michel Temer, Aécio Neves e os irmãos Batista, aceita agora acredita em revelações feitas por delatores premiados e acredita na imprensa. Quem diria? Os devotos talvez mudem de ideia quando os dois irmãos Batista, ambos especializados no esquartejamento da lei, contarem tudo o que fizeram em parceria com o chefão Lula. A limpeza das catacumbas demanda tempo, Edgar. É isso. Até segunda, quando eu vejo vocês aí no estúdio da Jovem Pan. Legal, obrigado, Augusto. Enfim, o Augusto falou aqui, né, da questão da agora começa a República, né? Mas fiquei me perguntando aqui enquanto ouvia o depoimento dele, com quem à frente? Com quem comandando isso? Um governo que está totalmente chamuscado aí e que vai certamente ver enfraquecida a sua base para aprovação das reformas aí. Um fiapo, né, de líder oposicionista, como a Vera citou, né? Um nome esdrúxulo que pode surgir. PSDB altamente alquebrado também. É muito difícil, Ed. É difícil a gente prever esse day after, porque o governo está apostando que vai se segurar com base aí na tentativa de invalidar a conversa.
Mas a gente não sabe o que vem por aí, a gente não sabe se isso vai ser possível. Eu acho que politicamente ele já se tornou insustentável, o Temer. Porque ele teve essa conversa altamente imprópria, um assessor seu pegou dinheiro, 2 milhões no curso da Lava Jato mês passado. Esse cara agora vai prestar depoimentos e a gente vai ter outras gravações que podem mostrar um conluio prévio dele e do Temer para obtenção desse dinheiro. A gente não sabe o que ele disse sobre esses pagamentos pregressos ao presidente. É altamente arriscado a gente fazer qualquer prognóstico agora. Até porque, em caso de uma eleição indireta, tem muita gente falando bobagem. Tem muita gente dizendo que pode se eleger a Carmen Lúcia. Não se pode. Ela não é filiada a partido político. Então, a gente tem que pôr um pouco a bola no chão. Não adianta a gente se arvorar aqui em Madre Teresa, sei lá, em algum vidente. Não dá para adivinhar. Tá tudo muito quente. As coisas mudam a toda hora. A possibilidade da Carmen Lúcia só se depois de Rodrigo Maia e depois do Eunício Oliveira, né, barrados ali por alguma confirmação e que eles se tornassem réus. Não vai acontecer, porque difícil, existe o prazo de 30 dias para que este encarregado convoque a eleição indireta. Eles não vão se tornar réus em 30 dias. Não, réu, nem réu. Não tem como não tem. Não vai acontecer, vai ser o Bolinha que vai cuidar disso. Vai por eleição indireta. E atenção, não é que o Bolinha vai ser o presidente até 2018. Calma, não, gente. Ele só cuida do processo. Ele vai assumir a presidência e cuidar do processo neste período de 30 dias. Que eu concordo que é muito. Ele não poderia ser presidente da República nem por um dia. Pobre nação vai nascer órfã. Isso. Pobre nação vai nascer órfã. Tá começando, já começa órfã. Olha, a gente fica, quando trata do assunto diariamente, mergulhado nessa crise, vivendo isso, né? Mas eu sou um otimista incorrigível. Eu acho também, como menciona o Augusto ali, que tudo isso está acontecendo nessa depuração toda, esse sofrimento, esse parto, esse momento de tensão e de sofrimento é para algo melhor. Mas também já acreditei nisso lá atrás e achei que a essa altura do campeonato a gente fosse estar vivendo dias melhores, meus amigos. Confesso a vocês. Mas vou manter meu otimismo, viu? Em meio a toda essa tragédia e essa ópera bufa que a gente vive na política, enfim, e com esses personagens grotescos que estão aí, né, cada vez se superando mais, né, nas suas infâmias, eu vou continuar sendo um cara otimista. Agora, faltando 2 segundos, não, 1, pulou, 11 em ponto, horário de Brasília, a gente já volta. Morning Show. Vamos lá, agitando essa sexta-feira que já estava agitada e a gente vai revirando daqui, revirando dali, tratando dos assuntos que estão no noticiário. Vini, vou com você agora, um assunto que acabou resvalando numa personagem televisiva aí, esse do áudio do Joesley com o presidente Michel Temer, atingiu a Tiziana Vilas Boas, que é casada com o Joesley Batista, e passou, por conta disso tudo foi divulgado, a sofrer ataques também, né? Após essas revelações que apareceram nos áudios e nas denúncias aí do marido. Sim. Agora, vamos lá. Que tipo de ataque ela vem sofrendo? Mesmo sem postar nada há 5 dias, ela que está nos Estados Unidos, né? No Instagram dela, muitas pessoas a chamando também de bandida, de corrupta. Você vai perder seu emprego, coisas do tipo, né? Ela que apresenta esse programa no SBT, o Duelo de Mães, ela está em Nova York e, segundo informa a assessoria do SBT, onde ela comanda o programa, não deve alterar a ordem de transmissão aí da atração, que está no 12º episódio e vai até o 16º episódio. Então fica na grade do SBT até o mês de junho, e aí depois do mês de junho o SBT decide o que faz com ela, até porque agora a associação, né, fica muito forte, até porque também esses programas do SBT eram patrocinados, né? Tinham como grande patrocinadora a JBS. Sim, puxa. Pois é. É tudo a gente. Você viu, acontece no âmbito do entretenimento, do governo, da política, as negociatas seguem, né? E não só programas do SBT, a JBS era uma grande investidora de toda a televisão aberta. Eles são donos do Canal Rural. Então, eles são donos do Canal Rural, né? Então eles investem em toda a TV aberta, tem um canal de TV, são grandes investidores.
Vamos ver como vai ficar a situação dela agora, né, Edgar? Falado, Vini. Vamos aqui, seguindo com o Morning Show. A gente tá com a Denise Campos de Toledo. Denise já tá com a gente aqui. Aliás, antes da gente tratar do teu assunto, Denise, quero lembrar aqui aos nossos ouvintes que você tá na concorrência aí pro troféu Mulher Imprensa, né? Como âncora de rádio e comentarista, né, Denise? A Vera é comentarista. A Vera é comentarista. Temos uma chapa. Nossa, uma chapa. Uma chapa radiofônica. Temos duas Vera representantes Denise aqui, então, nossa, Ajuda a gente. Espero que não sejamos caçadas no TSE. Queremos o apoio dos ouvintes internautas, por favor. É votação aberta. Boa. Votem na gente, votem. Troféu Mulher Imprensa. Tem no meu Twitter e no da Vera o link para votar, porque dá um certo trabalho. Tem que confirmar depois por e-mail. É meio burocrático, assim, para não ter votos falsificados. Né, Dê, até o prorrogado até o final do mês. Vocês vão estar nas cabeças, não tenho certeza. Então vamos lá, contamos com os ouvintes. Ô, Denise, vamos lá. Como é que a gente poderia começar esse bate-papo aí? Te perguntando como é que os mercados estão reagindo, né? Hoje tudo feliz. Frente a essa crise aí, hoje, né? O mercado passou a crise. Mas não é bem assim. Tem um ajuste, porque ontem o tombo foi muito violento, né? O mercado teve um dia de muita turbulência, logo na abertura dos negócios. Aliás, antes da abertura. Agora, aconteceu uma coisa que eu não sei, não tinha escutado desde então, que a Bolsa fechou para evitar que caísse mais. Fechou na abertura, abriu e ações. fechou. Em seguida, ela registrou queda de mais de 10%. Isso não acontecia desde a crise internacional de 2008. Então, para você ver a dimensão do susto do mercado financeiro. Antes mesmo, eu já tinha as informações, as ações brasileiras estavam caindo no exterior, você já tinha o índice Bovespa futuro, porque tem uma negociação pré-mercado que sinaliza o que vai acontecer. Já estava em queda muito forte, o dólar disparando. E aí uma outra coisa que eu não via há muito, muito tempo mesmo, o mercado à vista de dólar abril não tinha nem cotação, eles não tinham parâmetro, então não sabia com o que trabalhar e simplesmente não saía lá, ficou no 0 a 0, Banco Central começou a atuar, o Tesouro interrompeu, cancelou a venda de títulos, aquele investimento, tesouro direto, tudo isso foi suspenso. Então o mercado teve, como eu disse, um comportamento muito negativo. Vamos lembrar, a Bolsa encerrou em queda de 8,8%, o dólar subiu 8,15%, a cotação ficou em R$ 3,39. Mas aí o mercado esperava os áudios da conversa do Temer com o Joesley com um tom muito mais pesado do que se viu. É pesado, tem comprometimento do presidente. Ele, como presidente, nunca poderia ter admitido aquela conversa malandra do Joesley, ele cair, endossar. Conversa malandra, ele tentou induzir. Inclusive, quando falam da taxa Selic, foi conversa de malandro mesmo, porque ele tentou forçar o presidente a dar a entender que ele estava passando uma informação privilegiada e não era. Eles estavam discutindo o que o mercado estava falando. Que havia possibilidade de corte de 1,25, mas o Temer falou, mas deve cortar 1 ponto. E todo mundo falava isso. Se você me ouvisse no dia, eu estaria falando a mesma coisa. Ele até aconselha o presidente, falando assim, você tem que deixar sempre a sensação de que, caiu pouco, baixou pouco. E não é o Temer que decide isso, gente. É o Banco Central, que você tem toda uma diretoria, teria que estar todo mundo de acordo com essa ideia do presidente, sabe? E 1% era assim. Se o Joesley não tivesse essa informação pelos analistas dele, cara, não seria esse empresário que ele é. Então, essa parte foi uma bobagem total, né? Quis dar a ideia aí de conivência do Temer, isso não. Os problemas são outros, inclusive quando ele deixa o Joesley reclamar de instituições, olha, que a Maria Silvia do BNDES está meio difícil, né? Tem o cara do CARF, da CVM, então isso ele não poderia ter deixado, e assim como ele estava comprando gente da Justiça, como a Lava Jato. Mas, enfim, o mercado estava muito focado naquela denúncia principal, que seria ele estimulando o pagamento de Eduardo Cunha não abrir a boca. E por aí houve uma certa frustração. Temer não renunciou e hoje o mercado devolve uma parte do exagero. Agora, o dólar está caindo R$ 2,94, cotação de venda está em R$ 3,29 e a Bolsa subindo R$ 1,88. No caso da Bolsa, muita gente aproveita, porque as ações despencaram ontem, teve ação caindo mais de 20%, fica barato para quem está acostumado a investir no mercado, então ele aproveita, ele pode ter comprado hoje e vender na segunda-feira. Então você acerta uma posição. Quem está acostumado com bolsa faz muito isso. Sabe lidar com turbulência, sabe se movimentar bem. Inclusive o Joesley, né? O dele foi no caso do dólar, principalmente. Exatamente, da é uma coisa que vai ter que ser muito bem explicada, investigada, e no Brasil se costuma passar por cima desse tipo de manipulação. Denise, fala para os nossos ouvintes, a gente está comentando isso, que passa rapidamente por isso, porque qual foi a jogada deles aí nessa compra de dólar? Qual foi a estratégia deles? Ele comprou barato.
Ele realizou através da empresa dele, Ele já vinha causou a comprando tragédia, antes. ele causou a tragédia. Não, ele sabia que ele ia causar uma tragédia. Não, o dólar vinha em queda. Aham. Por condições normais de mercado, se falava até na véspera, na possibilidade de o dólar romper a faixa dos R$3, ficar abaixo de R$3. Ele investiu porque em era dólar, o tal então. do bom momento da economia que o Temer falou. Comprou um monte. Aí ele comprou porque ele falou, eu vou virar essa história. Aí... A hora que sair a delação, eu vou virar essa história. E deu, não ia dar uma situação diferente. O dólar é muito termômetro Caramba, do que olha aí, acontece. Então, se você tem o risco de o presidente cair, renunciar, óbvio que o dólar vai subir. Agora, é ver como é que eles vão ter condição de provar isso, porque ele é uma empresa que opera no mercado internacional. Então, você pode ter uma justificativa técnica para ele ter comprado. Porque ele opera no mercado cambial normalmente. Ele fez, inclusive, a operação de hedge, que é quando você se protege contra a oscilação mais forte no mercado. Agora, como é que você vai provar que foi manipulação? Não é? Até porque coincidiu com o dólar em alta no exterior também por causa da história do Trump. Aquela possibilidade de impeachment dele. Então é difícil, mas ele operou, as operações estão lá e fica essa suspeita de que ele teria se aproveitado de uma situação que ele mesmo provocou. Claro que ele não provocou com esse intuito, né? O objetivo dele, a delação, é ele se livrar como se livrou de punição. Pelo que a Vera trouxe aqui, Pois é. eles estão no Que bem um bom, absurdo. né? Depois Eu quero disso. saber o que ele apresentou de prova para ele poder ir para o exterior Sem com uma multa, por tornozeleira. enquanto baixa, sem tornozeleira, riquíssimo, usufruindo de todos os benefícios da riqueza dele. Então, tem que aparecer muito mais coisa, né, Vera? Então, e uma coisa, Vera, pra gente que trabalha com áudio, tecnicamente, ouvindo aquela gravação, o que se diz até aqui é que aquele é o arquivo bruto, que foi divulgado na íntegra, porque ela parece muito cortada, e cortada não só pela qualidade ruim, mas cortada como se fosse editada. Mas tava no efetivamente. bolso dele, não Não, eu tava? não vejo mas edição corte- não, ali. corte- também não Eu vi vejo edição. Qualidade momentos ruim inaudíveis, porque o cara é um... Tava no Não, bolso, mas né? mais do que... Não, Amador, assim, né? o Ele é mexer o do Araponga. paletó... Ele é bem amador. Ok, Ele é o mas mais Araponga do que... Júnior. Mas há uma sensação de que mais do que mexer do paletó, há uma sensação de corte. Não, Corte, eu acho que tive não. Ele também, Ellen, essa Porque sensação. quando ele estava sozinho, também cortava, né? Você via assim que ele estava esperando o Temer para começar a conversa. Quando você pega o áudio inteiro. Aí eu achei ótimo, um ouvinte me passou ontem no Twitter, falou, um cara rico desse jeito, ele não dá para ele arranjar um equipamento melhorzinho. Canetinha Sabe? espião. Tanta gente, com Uma tanta coisa gente profissional. gravando, procura um jornalista que a gente explica como é que faz esse tipo de faz uma gravação coisa pra melhor. vocês. Bota o celular no Tanta bolso, gente, não, ó. gente, não é E isso, aí não ele é ficava se celular, a gente mexendo explica como é que assim. Mas faz. peraí, pra gente não fugir muito do assunto da Denise, eu queria ouvir... Eu acho que é importante falar em previsão. Olha, não, então, sobre essas reformas econômicas ou as reformas que atingem Não, mas eu a acho que economia, previsão do mercado também, olha. Diretamente, Denise, como é que pode avançar agora essas reformas? Eu acho aí? que ficou bem mais São difícil. esperadas? Eu acho que ficou bem mais Frente a esse difícil. cenário de Eu acho que ficou destruição no Congresso? bem mais difícil. Eu acho que a Vera também pode falar do ambiente político, mas o Temer já vinha fazendo concessão demais, porque já estava difícil. Eu já achava que ele tinha passado um pouco do ponto das negociações, porque ele estava facilitando muito renegociação de dívidas dos ruralistas, dos municípios com o INSS, dos estados com o INSS, isso no caso da reforma da Previdência. E na trabalhista tinha uma situação totalmente atípica, que ele estava ainda formatando a reforma trabalhista e ele já estava se comprometendo em lançar depois uma medida provisória para complementar o que não ia entrar no projeto da reforma trabalhista para não atrasar a tramitação. Que maluquice é essa? Se você está querendo uma reforma, não é por que você já não espera, né? Você não está com a corda no pescoço. Então, espera um pouquinho. É um negócio delicado que você mexe com a situação dos trabalhadores e aprova o texto certo. Não é uma legislação tão antiga, você vai mudar e depois, logo você já lança um remendo. Né? Um negócio assim. Então, eu acho que fica mais difícil. Independentemente de você ter ou não agravamento dessa situação, eu acho que ainda vai sair muita coisa contra o Temer. Eu acho que não tem muita volta, ele não recupera tanto a governabilidade, pelo menos a minha visão e o que o mercado está achando. O mercado está dando uma acomodada porque o tsunami perdeu um pouco a força, mas a crise ainda é latente. Agora, em relação ao mercado, é ter muita cautela. Não confie nessa calmaria. Mercado é esta não entidade. Confie. Olha, melhor renda fixa, taxa pós-fixada que acompanha a evolução dos juros
juros, porque nem na pré-fixada você não tem garantia de rendimento. Edgar, quando tem um solavanco desse, quem resgata o papel antes, tem um ajuste aí de posição no mercado que acaba provocando perda, mesmo quando você aplica em renda fixa. Então, é cautela mesmo e ficar com o pé atrás, né? Obrigado. Brasil é uma surpresa. Boa, Denise. Olha, eu voto em você, viu, Denise? Por Também. favor, E hein? voto Não na esqueça Vera aí, também. troféu Mulher Essa Imprensa. chapa é muito maravilhosa. Olha aqui, troféu Mulher Imprensa, votem na Denise como âncora de rádio e na Vera Magalhães como comentarista. Exatamente. política. Um Valeu. beijo pra todo mundo. Beijo, Denise. Obrigado, viu? Vamos lá, Paulinha, como está a nossa hashtag? Nossa, hein? agora foi, né? Parece que o Twitter passou por probleminhas técnicos aí nessa manhã, mas hashtag... Até o Twitter? Pois é, eu ainda não consegui descobrir o que é que aconteceu, mas tô tentando. Se eu descobrir, eu conto pra vocês. Hashtag proteste aqui. Você pode mandar o seu protesto, não é? Olha, Tim Tristim. Que nome maravilhoso. Olha aí. Protesto contra os caixas eletrônicos que me pedem para aguardar a contagem das notas e me entregam só umas de R$5. Acontece, né? Acontece. Coisa maravilhosa. Continuem aqui mandando seus memes, seus gifs e protestando através da nossa hashtag proteste aqui no Twitter. Falado. E aqui no WhatsApp também liberamos uma espécie de púlpito digital, púlpito radiofônico, para o ouvinte soltar o verbo, colocar a boca no trombone frente a essas coisas que acontecem quase que diariamente na nossa vida política. Vai lá. Bom dia, galera do Morning. Sou Márcio Moreira de Santa Isabel, São Paulo. Bom, meu protesto é o seguinte, cara. É que o bolso não ajuda, mas a vontade é sumir desse país, cara. Dá vergonha de ser brasileiro. A gente é feito de idiota, dia e noite, a gente é roubado e a gente ainda consegue ser feliz nesse país, cara. Só sei que a minha indignação não tem tamanho, cara. É muita indignação, é muita vergonha, é muito nojo desse país, desses políticos e tudo, cara. Mas vamos fazer o quê, né? Tem que tocar a vida de qualquer jeito. Abraço a todos aí. Bom dia, Jovem Pan, sou a Ana Lúcia aqui de Garça. O meu protesto é o seguinte, quanto à reforma da Previdência, por favor, vocês expliquem que os funcionários públicos que estão quebrando o país são os federais, porque os municipais ganham uma mixaria, tá bom? E a cidade aqui tá achando que eu, que trabalho no esgoto da minha cidade pequenininha, que tô quebrando a Previdência de todo mundo, ok? Beijos, eu amo vocês. Alô? Eita! Caro, bom dia. O que tá acontecendo? Gostaria muito de protestar aí pra você, viu? De que aqui o Ronald Limit de Boiangaba, ele tá me chamando pra vocês aqui pra eu poder falar, porque eu quero protestar porque essa coisa toda do Michel Temer, todo mundo esqueceu de mim. Isso não pode. Que isso? Olha aí. Bom dia, Mr. Ed. Quem Aqui é? é o Fábio de The Field Beach, na Flórida. Uau, Então, já que é pra Fábio. botar a boca no trombone, Vai, Fábio. protesto contra o Walt Disney World. Uau. Porque eles tiraram, cara, do parque com você, do Magic Paulinha. Kingdom a Electric Parade, que é a parada elétrica lá que tem no final, antes dos À fogos. noite. Isso é uma sacanagem. É justo o protesto dele. Acho que Comenta, por essa favor, Electric Parade vai ser uma grande perda agora. Você vê as preocupações de quem tá na Flórida, né? Classe média sofre, né? Bom dia, galera do Morning Show. Meu nome é Renan, moro no interior de São Paulo, Igaraçu do Tietê. Meu protesto vai contra as operadoras de celular que falam que você usufrui de dados, só que você paga, não dura o tanto que eles dizem. E o dado que eles falam que você gera gera uma cobrança indevida. Então, meu protesto vai contra isso. Bom dia a todos. O cachorro tá protestando também. Tenham um bom final de semana. Aí, galera do Morning, bom dia. Aqui é o Pedro de Taubaté. Queria protestar com relação ao tempo do programa aí. Vamos dar um jeito aí, mexer na grade aí, aumentar aí um pouquinho mais. 1h30 é muito pouco. Abraços. Salve-se quem puder, Brasil. Vai lá, não dá ideia, hein? Eu quero protestar. Vai, Paulinha. Quero protestar porque até na Globo o pessoal tá indo trabalhar de pijama. A Ana Maria Braga está vestida de unicórnio essa manhã. Sério? Tá? Tá brincando. Vestida de pijama de unicórnio. E eu
gostaria de estar com esse mesmo traje nesta manhã fria de São Paulo. Eu também quero protestar. Protesta, Vera. Faz o teu protesto. Eu quero protestar contra... O que eu quero protestar? Não sei. A parada, Eu queria protestar. Electric Parade. Culto spoiler. Ana Maria, que fofa! Ela está de unicórnio, de pijamas de unicórnio, de pantufas de unicórnio. Ela está quebrando a internet. E é por isso que eu acho que o pijama deveria ser liberado como dress code do Morning Show. Já que é um programa que fala da manhã. todo mundo um dia. De pijama? É, podemos. Tá bom. Eu não tenho pijama, e aí? Vem pelado. Vai ser maravilhoso, vai trazer Vera. muito mais audiência. Ô, Vera, protesta contra São Paulo, Vera. Não, jamais. Aliás, eu queria registrar que ontem eu vi uma pessoa correndo pelada à noite na rua em São Paulo. É sempre bom, pra dar uma arejada. Tava super frio, eu não sei o que a pessoa está fazendo. Era um homem correndo pelado à noite Boa. na rua. Ele tava protestando, Eu acho. Naturismo, isso aí, boa. Vamos lá com o nosso destaque internacional, já na reta final do Morning Show dessa sexta-feira. O presidente Donald Trump parece ter se inspirado num ex-colega brasileiro. E agora não para de repetir que está sendo perseguido, viu? Ele está sofrendo aí uma ameaça, uma conspiração contra ele. Ontem o republicano disse ser alvo da maior caça às bruxas da história do país. Vamos lá, Ellen. É a famosa estratégia segundo a qual o ataque é a melhor defesa, na tua opinião também ou não? Seria isso? Eu acho que ele contratou o Zanin pra defesa dele. Acho que foi. Porque ele foi pro Twitter dizer que ele tá exatamente isso, né? Essa frase que ele usou aí no Twitter, né? É a maior caça às bruxas da história do país. Disse que com todos os atos ilegais da campanha de Clinton, do governo de Obama, nunca nenhum conselheiro especial foi indicado para investigar os dois. Por que ele tá falando isso? Porque ontem, os republicanos indicaram um conselho especial e à frente desse conselho está um ex-chefe do FBI que é super respeitado para investigar o que de fato aconteceu ali, se ele efetivamente pediu para dar uma trava naquela investigação em relação à relação dele com os russos durante a campanha eleitoral. Isso foi o último recurso dos republicanos para poder apoiar ainda Donald Trump. Isso foi uma atitude de dar uma moralidade aí na história, porque o que acontece é o seguinte, os republicanos, ano que vem, têm eleição na Câmara e em parte do Senado. Eles não podem simplesmente dar as costas ao presidente deles, eles não podem ficar totalmente desmoralizados. As reformas que o Trump tinha, assim como no país, nesse momento, estão paralisadas por causa de todos os escândalos, de todas as posturas do presidente. Todas as reformas, o Trump é um presidente reformista, tinha uma série de propostas de reforma, estão paralisadas. E os republicanos não podem apoiá-lo efetivamente, porque é um absurdo as coisas que ele propõe, mas também não podem dar as costas ao próprio presidente, porque ano que vem tem eleição. Então, como uma maneira de moralizar a situação, eles criaram uma comissão especial para investigá-lo, dizer, olha, não, nós estamos aqui dando uma moralidade, né, vamos contornar essa situação. Aí ele foi pro Twitter dizer, eu tô sofrendo uma caça às bruxas, porque nunca antes na história desse país, né, ele não usou nunca antes, tá, gente, mas foi, tá exagerando. mas ele foi nessa linha, né, eu tô sofrendo uma caça às bruxas, porque com todos os atos legais do governo, nunca um conselheiro especial foi indicado. Ele sofre de problemas de memória ou desconhecimento de história. No momento do governo Clinton, foi sim indicado também um conselheiro para investigá-lo quando houve aquele caso de Mônica Lewinsky. Isso já aconteceu na história do país. Então não é a primeira vez que isso acontece. Mas ele vai lá e usa, assim como o Lula faz, né? O Lula diz que nunca antes uma legenda foi perseguida como a do PT, que ninguém nunca na história do Brasil sofreu perseguição e como eu já disse aqui, né? Ele ignora escravos, ele ignora Olga Benário, ele ignora toda a nossa história. O Trump faz mais ou menos a mesma coisa no Twitter dele. Ô Ellen, falando em nunca na história daquele país, aventou-se a possibilidade até de um início de processo de impeachment por conta disso. Lá nunca houve, né? Um presidente impeachmentado, deposto por impeachment, eu acho que já houve, né? Mas eu não tenho certeza, não posso te afirmar. Eu acho que já teve uma história, mas eu não posso te afirmar agora, não lembro. Nixon não foi impeachment, porque né? ele não foi, ele renunciou. Ele renunciou, mas eu acho que já teve. Eu não posso te afirmar agora. Mas uma coisa interessante disso tudo é que você veja que os mecanismos institucionais nos Estados Unidos são muito mais impessoais do que aqui no Brasil, né? O próprio partido do cara cria um conselho para investigar
investigasse, ele exorbitou ao demitir um presidente do FBI. Um diretor, desculpa. Isso é um mecanismo institucional de controle. Sim. Isso é um sistema de pesos e contrapesos que se espera de uma democracia, em que o presidente não pode personalisticamente incorporar o Estado e sair fazendo o que dá na veneta dele, tuitando. É isso que o Trump ainda não entendeu. Ele não é mais o Donald Trump, este personagem. Ele é o presidente dos Estados Unidos da América, o país onde as coisas são institucionalizadas. Feito. Vamos lá, chegou o momento da gente falar do quê? Do quê, Paulinha? Do quê? De música? Olha, posso já soltar uma trilha para você discorrer sobre essas parcerias que acontecem no pop internacional? Bom, vamos lá, tem novidades em relação à parceria da Anitta com a australiana Iggy Azalea, né, que já falaram que não é mais Iggy Azalea. Azalea não é, desculpa eu acho que é Azalea mesmo. Eu pus aqui em como se pronuncia no YouTube, que é uma coisa que às vezes ajuda a gente a saber como é que falam esses nomes complicados. Parece que a gente tá essa ferramenta. Você escreve assim, ó, no YouTube, How to Say, e escreve o nome que você tem dúvida. E aí ele te dá a pronúncia. Às vezes tira umas dúvidas boas. Muito legal pra gente trabalhar em rádio. Vamos lá, então. Anitta e Iggy Azalea, vai. Olha, a parceria, né? Lembra que a gente tinha falado que tinha aquele videozinho no Snap, mostrando as duas em estúdio, que ia sair essa faixa, o nome é Switch. É do álbum da Iggy, então não é uma faixa que a gente considera que seja da Anitta. A gente tá ouvindo aqui no fundo, aumenta um pouquinho, Ed. Aí é a Anitta, você tá ouvindo? Eu acho que a Anitta tá super legal. Tem muita gente reclamando que não reconhece a voz da Anitta na faixa. Uma coisa importante é vocês não ouvirem essa música no YouTube. Por quê? Porque as pessoas estão postando a faixa lá de forma pirata, digamos assim, e aí eles aumentam um pouco a rotação da música pra não pegarem, né? Pro computadorzinho não detectar que foi colocado ali sem autorização dos autores. Então, realmente, aí fica irreconhecível, porque a música tá alterada na velocidade. Mas se vocês forem no perfil oficial da Iggy Azalea do Spotify, vocês conseguem ouvir a música. Eu achei que foi bem legal a participação da Anitta. O inglês está muito bem. Ela está aí colocando seu pezinho. Ela não tá autotunada, não? Eu achei que tá legal, meu. E faz parte se tiver um autotune nesse tipo de música. Gente, a Anitta não é cantora lírica, a gente tá sabendo disso faz tempo. Sabemos. Ela defende. Cuidado, ela faz o pop dela muito bem feito. Ela tá bem assessorada na carreira internacional. Aliás, até fazendo umas aparições nas colunas de fofoca, né? Outro dia ela tava com o ex numa Kardashian lá. Na verdade, tava trabalhando em estúdio, mas como apareceu com ele na rua, já tiraram foto, tipo, essa moça seria o interesse amoroso do Tiga. Nem era, mas tava... ela vai criando esses Ela é esperta pra essas ali, coisas. Né? Com o espanhol lá também, não tem um espanhol que ela gravou? Tem, o Maluma. Ele não é espanhol. O que ele é? Ele é colombiano. Colombiano, então. Ela criou ela aquele gravou. climinha ali. Deu beijinho nele no palco. Ela é muito esperta pra criar esses factoides mesmo, como você falou, Ed. Agora, o que é que eu quero ver? Quero ver o clipe dessa música, porque a Anitta é boa de clipe e a Iggy também. Sim. E a apresentação das duas. Parece que já tem uma apresentação prevista na TV lá nos Estados Unidos. E vamos ver como é que vai ser essa performance agora na carreira internacional da Anitta. Eu gostei bastante da faixa e achei que dá pra ouvir a voz da Anitta sim, gente. Lembrando que a música é da outra menina, da Iggy. Eu já mudei aqui, ó. Eu acho que você poderia dar um show. Posso antes falar uma coisa? Dar uma dançadinha, Eu achei essa música da Katy Perry um tiro, num grau. Quem gosta de música eletrônica dos anos 2000, com certeza já identificou esse começo aí de um clássico do Fatboy Slim, no Star 69, lá no começo dos anos 2000. Então tem sample nessa música assim, não adianta você falar que ela tá copiando alguém. Não, ela sampleou, isso é permitido, é só você pagar as pessoas que tá tudo certo. E a Katy Perry tá me conquistando muito. Chamou a Nicki Minaj pra fazer a participação nessa música. Sim. Fez um hino super pista que eu acho que a galera vai adorar dançar aí. E é outra coisa curiosa. Fez aquele tipo de letra que cutuca a inimiga. Quem é a inimiga da Katy Perry? Você lembra, Ed? É a Taylor. É a Taylorzinha, a Taylor Swift. Muitos dizem que Bad Blood foi uma música que a Taylor Swift escreveu pra Katy Perry. E agora dizem que Swish Swish, esse single novo, do novo álbum aí da Katy Perry, ainda inédito Witness, seria sim para
a Taylorzinha. Tem gente ainda que diz que Swish seria Swift, tipo, disfarçado, entendeu? E a letra diz coisas do tipo: seu jogo cansou, você deveria se aposentar. Você é tão gracinha quanto um velho cupom vencido. Karma não mente e guarda recibo, querida. Meu Deus, que letra Eu horrível. acho que foi. Agora, lá no meu blog eu coloquei uma outra música do Tini Tempak com a Zara Larsson, que dizem que é muito parecida com essa música da Katy Perry e que daria margem pra plágio. Eu não achei tão parecida assim, tô esperando vocês no blog. Eu te adoro, Paulinha. Demais. Ó, e tem música do Liam Payne nova, Camila Cabello com clipe, tá tanta Quem é novidade. Camila Cabello? Camila Cabello é amiga dela também. Amiga da É a Paulinha. ex-Fifth Harmony. É uma mulher maravilhosa que dança como ninguém. E que não faz tá lá tutorial na de internet, maquiagem, Tá entendeu? lá na internet. E ela está bombando com o clipe de Crying in the Club. Então vocês têm música pra dançar o final de semana inteiro, tá? Agora olha a diferença, velho. Dona desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros, dona desses animais, dona dos seus ideais. Isso que é música, velho. Poxa, ele pira com a Isso aí versão... é letra. Ele pira com a versão do Roupa Nova. Roupa Nova tem que vir nesse programa só pra conversar com o Dapê num dia. Eu faço questão de fazer essa pauta. Vai ser lindo. Acabou. Vamos lá pro quem vai... O vencedor? Você? Não renunciarei. Você? Não renunciarei. Nem a tá entregar aqui. os Não prêmios. renunciarei. Você que chegou Sim. pra... Porra. Exijo a minha permanência no Morning Show. Tá bravo? Não renunciarei. O vencedor, Márcio Moreira. Só isso? E vamos investigar. Márcio, obrigado pela tua participação. Aliás, obrigado a todo mundo que mandou mensagens aqui pelo WhatsApp. Paulinha, obrigado, querida. Beijo, amor. Eu vou dançar muito nessa pista. Valeu, Vera. Um beijo. Beijo, Tchau, Ellen. querida. Agora sim, beijo. Fim de temporada. Foi prorrogada por um episódio. Mas agora é fim de temporada. Beijo. É isso aí. Agradecer você, Vera. Muito legal a tua adorei. participação aqui nas férias do Augusto. Você e o Vila vieram aqui comentar sobre política. Muito bom ter vocês no nosso Espero que ele bate-papo. traga um presente da Itália pra gente. É, tipo um vinho, né? Um vinho da Toscana, tá bom? Viu, Augusto? Não esquece da gente aí no free shop. Demais. É isso, amanhã a gente volta. Amanhã não, amanhã a gente Segunda, folga. por favor. Segunda chega, meu. Às 10 da manhã aqui na Jovem Pan. Obrigado, valeu. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.